Ibovespa está em queda de menos 1,8%, agora 4,24%. Vamos voltar à fronteira, porque a Secretaria da Segurança Pública e a Polícia Civil do Paraná concluíram a fase de oitivas do inquérito que apura o assassinato do tesoureiro do PT, Marcelo Arruda. Ao todo, foram realizadas 18 oitivas. Testemunhas que estavam no local dos fatos e familiares do guarda municipal e também do policial penal federal, Jorge Guaranho, autor do homicídio, foram ouvidos. A análise das imagens foi concluída e a equipe de investigação se concentra agora em diligências complementares. Bom, segundo as autoridades, o que se espera é que essa primeira fase de investigação termine até a próxima terça. Em entrevista, a esposa do assassino negou que a morte tenha sido provocada por motivações políticas. Ela diz que o marido sentiu que a família e ele estavam ameaçados depois que a vítima jogou pedras contra o carro e terra. E aí, essa foi a sensação que ele teve de ameaça. Nas palavras da esposa, existem petistas no próprio núcleo familiar e o marido atirador não é intolerante. Essa fala vai de encontro com o que diz a defesa do agente penal, como a gente já trouxe aqui a informação e a declaração dos advogados, melhor dizendo, no RN Opinião. O Ministério Público do Paraná pediu, inclusive, que a Justiça decrete sigilo sobre esse inquérito policial, viu? Pois, nas palavras do MP, o acesso indiscriminado ao processo poderá tumultuar e interferir negativamente nas investigações. O Ministério Público também solicitou que o celular de Guaranho seja periciado, pois, para o órgão, isso poderá esclarecer se ele teve acesso às câmeras de segurança ou se sabia que uma festa petista estava acontecendo no local. Isso poderá, inclusive, descartar, ou provar um possível planejamento para o cometimento desse crime. Vamos ouvir agora o que disse o promotor de justiça, Thiago Lisboa. Eu requeri ao juiz da Terceira Vara Criminal de Foz do Iguaçu fosse decretado o sigilo no inquérito policial, com vistas aí a evitar qualquer tipo de interferência, nas investigações. Existem várias diligências pendentes de cumprimento e outras que estão sendo cumpridas. Então é importante que se mantenha aí, até para preservar o bom andamento das investigações, o sigilo do caso. E esse sigilo inclui o não acesso de sindicatos, de representação ou qualquer outro terceiro estranho ao feito, inclusive com o desentranhamento de eventuais manifestações ou pedidos que já foram feitos no âmbito do inquérito por parte desses terceiros. 4h26, a gente continua aqui porque o repórter Fidel Alvarenga, que está em Foz do Iguaçu apurando detalhes sobre o caso, vai trazer mais detalhes sobre como a justiça recebeu esse pedido. O deles tem reajuste todo ano, mas para quem ganha aí R$ 1.500 por mês... Você percebeu aí que entrou um vídeo errado, agora sim a gente vai pro Fidel Alvarenga, que está em Foz do Iguaçu, participando e acompanhando desde sábado, desde o fim de semana, todo o desenrolar dessa história. A justiça ainda não definiu se vai manter o inquérito que investiga a morte de Marcelo Arruda público ou se vai torná-lo sigiloso. O juiz responsável pelo processo quer ouvir primeiro os advogados de defesa de Jorge Guaranho, para saber se eles têm a mesma definição a respeito disso. Enquanto isso, as partes aguardam a decisão da justiça. Jorge Guaranho continua internado no Hospital Costa Cavalcante. A situação dele é grave, ele respira com a ajuda de aparelhos, segundo a Secretaria Estadual de Segurança Pública. Voltamos ao estúdio. Tá certo, Fidel Alvarenga com as informações, últimas informações. Pedroso, é importante o Ministério Público pedir esse sigilo, de fato, esse acesso público, esse acesso indiscriminado pode atrapalhar de alguma maneira? Com toda certeza, com toda certeza. Quando você tem dados de um processo que está em andamento, ainda mais um caso tão sensível, que desperta tantas paixões, é fundamental que quem está conduzindo o processo ali quer chegar na verdade, quer entender quais foram os motivos, quais foram o que motivou esse crime, quais são todos os envolvidos. É fundamental que tenha descrição. A gente tem falado aqui no RN Opinião da importância, de você não politizar esse caso. Então, para isso também é importante que as forças policiais e o Ministério Público tenham tranquilidade de investigar e que as pessoas, os curiosos, o Tribunal da Internet, consigam deixar as coisas andarem da forma mais tranquila possível e a gente aguarda os resultados. A gente aguarda realmente. A Polícia Civil, a Secretaria de Segurança Pública já confirmou, pelo menos prometeu que até a próxima terça-feira terá
uma conclusão desse inquérito, que é a primeira fase dessa investigação, que ainda vai passar, vai oferecer, tem a parte do Ministério Público e tudo mais, para a gente entender tudo o que está acontecendo. Lembrando que o policial penal federal, o Jorge Guaranho, continua internado no hospital em Foz do Iguaçu, Hospital Costa Cavalcante. O estado dele, ele está entubado, mas o estado é considerado estável, segundo a CESP. 4 horas e 29 minutos.